Oi, tudo bem? Aqui é a Gabriela. Eu ajudo mulheres que possuem restrições ao glúten a voltarem a consumir ou a fazerem para suas famílias os pães, bolos e sobremesas que amam. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o oitavo passo para a criação de receitas sem glúten. Nele eu falarei sobre o mise en place e também sobre algumas peculiaridades para o assamento do nosso bolo Red Velvet. Nós já fizemos vídeos anteriores com os demais passos e se você não os viu, você vai parar esse vídeo aqui, vai clicar no link que estará na descrição do vídeo específico que você não viu, vai vê-lo e somente depois voltará aqui para darmos sequência aos nossos passos para a criação do bolo sem glúten, tudo bem? Bom, antes de executarmos qualquer receita, nós precisamos fazer o mise en place dessa receita, que consiste em preparar os ingredientes, pesá-los, separar os utensílios, preparar a forma, pré-aquecer o forno. Então, todos esses processos anteriores à execução da receita são chamados de mise en place, tudo bem? Então, para nós executarmos a nossa receita do bolo Red Velvet, o que nós faremos primeiramente? Nós vamos ler a receita toda. Por que nós temos que ler a receita toda antes de executarmos? Porque nós precisamos saber quais ingredientes aquela receita pede, quais os equipamentos e utensílios eu vou precisar para executar aquela receita. Então você vai fazer isso, vai ler a receita, vai verificar se você possui todos os ingredientes pedidos nela. Se você não os possui, você vai ter que ou comprar ou substituir por outro. E aí, se você quiser substituir algum ingrediente, você vai definir nesse momento por qual outro ingrediente você vai substituir e também a quantidade, se vai precisar reajustar alguma coisa ou não, tudo bem? Então é nesse momento. Então você vai ler a receita, vai verificar se possui todos os ingredientes, vai separá-los, vai pesá-los nas medidas indicadas na receita, vai verificar quais equipamentos e utensílios você vai precisar para executar a receita e também vai separá-los para que na hora da execução seja mais prático e rápido. Você vai pegar a forma, vai prepará-la, vai deixar reservada para você somente colocar a massa ao final, sem ter que deixar a massa de lado para ir preparar a forma, porque isso pode prejudicar no correto desenvolvimento do seu bolo. Então você separa, prepara a forma e deixa reservado, tudo bem? Aí você vai ligar o forno para pré-aquecê-lo na temperatura indicada na receita. E sobre a temperatura nós falaremos logo em seguida, porque esse bolo Red Velvet, ele requer alguns cuidados para que a gente consiga obter uma coloração bonita, avermelhada como deve ser, tudo bem? Preparou a forma, ligou o forno, você vai ler todo o passo a passo da receita. Por que é importante você ler esse passo a passo? Porque você precisa saber em qual ordem você vai adicionar cada ingrediente, porque em uma receita sem glúten, a ordem de adição dos ingredientes na receita, ela faz diferença. Então você vai ler o modo de preparo para ver qual é a ordem, qual é o tempo de batimento da massa, por exemplo, como você deve deixar os ovos, se você deve bater até formar um creme bem aerado ou não. Então você precisa saber o modo de preparo para executá-lo da maneira correta. Lê o modo de preparo, já sabe como tem que ser feita a receita? Então é só executá-la, tudo bem? E agora vamos para as peculiaridades de assamento da nossa massa, de cocção da nossa massa. O bolo Red Velvet, ele é um bolo avermelhado e se não for assado da maneira correta, ele vai ficar marrom, tanto nas laterais quanto no fundo. Então é importante que, primeiramente, você tem que saber que o bolo vermelho, o bolo colorido, não precisa ser só o Red Velvet, pode ser o Pink Velvet, o Blue Velvet, que eu já vi várias pessoas postando fotos nas redes sociais com diferentes colorações dessa massa. Então, todas essas massas coloridas que levam corantes, você precisa reduzir a temperatura do seu forno em torno de 20 a 30 graus, para que o seu bolo não fique marrom no fundo e na lateral, tudo bem? Então, no meu forno, que é elétrico, eu vou assar a uma temperatura de 160 graus. Um bolo comum, eu asso em uma temperatura de 180. Então, eu vou reduzir 20 graus no meu forno para assar o bolo Red Velvet e assim obter uma coloração uniforme por todo o bolo, por dentro e por fora também. Além disso, você tem que conhecer o seu forno para saber em qual tempo ele assa determinada quantidade de massa. Então, um bolo médio a 180 graus, comumente, ele leva em torno de 40 minutos para assar, o forno elétrico, né? E o bolo Red Velvet, que vai a uma temperatura menor,
ele pode levar um tempo maior, então você tem que ficar de olho para não passar do ponto e nem retirar o seu bolo cru. Então é importante que, passados 30 minutos aproximadamente, que o seu bolo já está no forno, você já poderá abrir a porta desse forno sem que o seu bolo baixe, né? Sem que seu bolo sole. Então é importante que você vá controlando, fazendo o teste do palito de tempos em tempos para não perder o ponto da massa, porque é importante que você não deixe o seu bolo passar do tempo dentro do forno, porque ele vai ressecar. Então o bolo Red Velvet, se você deixar ele muito tempo no forno, ele assar demais, ele não vai ficar com aquele aspecto aveludado que nós buscamos na massa do bolo Red Velvet. Então é importante que você controle esse tempo, sempre fazendo o teste do palito para que você não perca o ponto do bolo. E assim que ele estiver assado, você o retire do forno, coloque-o sobre uma grade, pode ser sobre a grade da chama do fogão, sabe? Com a forma, você vai deixar lá paradinho por uns 10 minutos. Somente depois desses 10 minutos, você vai passar a faquinha na lateral e vai desenformar o seu bolo. Aí você vai colocar o seu bolo sobre uma grade. Por que que você não pode colocar o seu bolo diretamente sobre um prato, por exemplo? Porque como o seu bolo está quente, ele vai formar pequenas gotículas de água. No contato com a superfície, ele vai formar essas gotículas de água. E essas gotículas vão prejudicar tanto na casquinha crocante pro lado de fora do bolo, vai deixar úmido, quanto na conservação e validade desse produto, porque quanto mais umidade eu tenho, maior é a proliferação de bactérias. Então o meu bolo, ele vai ter uma durabilidade menor se eu deixá-lo esfriar sobre um prato, uma superfície contínua, tudo bem? Então atenção, sempre deixe o seu bolo esfriando sobre uma grade para ter uma maior qualidade no seu produto final. Como vai ser um bolo recheado, é muito importante que você, depois que desenformou, deixe sobre a grade até que ele esfrie completamente. Não corte o seu bolo enquanto ele estiver quente ou morno. Por quê? Porque todo esse tempo que ele leva para esfriar, ele está estabilizando a massa. Ele ainda está retendo, absorvendo a umidade que está solta dentro do bolo. Ele está estabilizando a farinha. Então você precisa deixá-lo esfriar, porque caso contrário, se você cortar o seu bolo quente, você vai perceber que onde você passa a faca, ele fica parecendo um miolo de pão de queijo. Ele vai gelatinizar a farinha conforme você passa a lâmina. Então, esse é um aspecto, vai parecer que ele está cru, só que ele não estará cru, porque ele ainda está estabilizando as farinhas, estabilizando a umidade, a farinha ainda está absorvendo a umidade presente no bolo. Então você precisa deixá-lo esfriar completamente antes de fatiá-lo, antes de cortá-lo em camadas para fazer o recheio, né? Colocar o recheio no bolo. Você também pode utilizar 3 formas de um tamanho menor, por exemplo, de 18 centímetros por 5 de altura, e separar essa massa nas 3 formas. Aí você não vai precisar cortá-la em camadas para recheá-la. Você vai somente nivelá-la, caso seja preciso. Se ela fizer uma barriguinha, alguma coisa assim, de crescimento mesmo, normal. Ou você só vai colocar uma camada sobre a outra. Caso você faça em uma forma única de 20 por 10, você vai precisar cortar em camadas, então você precisa deixar esfriar. Mas se você fizer em 3 formas, também é importante deixar esfriar para que quando você coloque o recheio, como o recheio vai ser de brigadeiro vegetal, brigadeiro de chocolate vegetal, quando esse brigadeiro ele é esquentado, ele tende a ficar mais fluido. Então, se você coloca o brigadeiro de chocolate sobre a massa quente, o seu brigadeiro vai começar a derreter e escorrer pelo bolo. Então, é importante que a massa esteja fria, o seu brigadeiro esteja frio, para depois você montar esse bolo. Além disso, além desse risco de seu recheio derreter mais, escorrer, o prazo de validade do seu bolo recheado quente ele vai ser menor do que você recheando ele frio, tanto o recheio quanto a massa frios, porque vai ter maior retenção de umidade entre a camada de bolo e de recheio. Então, quando eu coloco um recheio quente sobre o bolo, a massa do bolo ela vai absorver mais umidade, vai ficar mais molhada. Então, isso pode aumentar a proliferação de bactérias e reduzir a validade do seu bolo recheado. Depois que você montou esse bolo, você vai levar para a geladeira para ele dar uma firmada, ou você pode cortar também imediatamente, aí a preferência é sua. E para conservar o que sobrar desse bolo recheado, você pode mantê-lo na geladeira por até uns 4 dias, tudo bem? Ou congelar também, então dê preferência para congelá-lo em fatias, porque aí quando você precisar descongelar, você descongela somente a porção que você for consumir. Porque lembre-se,
Depois que você descongela um produto, você não pode congelá-lo novamente, porque haverá a proliferação de bactérias e o seu prazo de validade será reduzido. Então, você congele-o em fatias e aí só retira a porção que você for consumir, tudo bem? Bom, então esse é o nosso bolo Red Velvet sem glúten, resultado dessa nossa série de vídeos com todo o passo a passo para a criação da receita sem glúten. Eu espero que você goste dessa receita, eu já publiquei ela aqui no canal. Se você não assistiu, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para você assistir a execução, a conclusão dessa nossa série de vídeos. Veja como a massa fica macia, aerada, fofinha, o sabor fica incrível, eu tenho certeza que você vai adorar. Eu espero que você tenha gostado dessa série de vídeos, que você teste essa receita, que você faça em casa. Eu tenho certeza que você e sua família vão gostar bastante do resultado e que você aplique essas informações, esse conhecimento para criar a sua própria receita sem glúten. Eu te vejo no próximo vídeo. Obrigada pela companhia, um beijo!